Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui reunidos para mais um episódio do Casa e Café Cast e hoje estamos reunidos aqui com a presença ilustríssima do meu grande amigo David Gabriel Ferreira Duarte. É isso. Decorado, viu? Começa logo com o nome completo. É parente nosso? São Duarte, Lopes Duarte, Família de Fortaleza? Ah, então pronto, O deve Duarte, ser. o Duarte do meu pai, é do Cariri, Juazeiro. Eu não sei, nossa é de Fortaleza. Nasceu em Camusim. E aí, antes da gente começar, primeiramente agradecer a presença do Dr. David Duarte, que ele vai se apresentar um pouco, o que ele faz da vida, de onde é que veio, para onde é que vai. E antes, agradecer também, para quem não sabe, passei um tempo trabalhando lá na prefeitura, iniciei minha carreira profissional lá, até era muito teimoso, né, Dr. David? Muito teimoso, dei muito trabalho, não entendi. Faz parte, né? Jovem. Muito jovem, aí às vezes ele falava umas coisas para mim que eu não entendia, hoje faz total sentido. E queria lhe dizer que se eu sou quem eu sou hoje, né, faz parte também dos seus ensinamentos, não só com palavras, mas também com exemplo. O pai, né? Às vezes a gente não quer citar o pai da gente. Aí a vida, Só aprende na frente. aí a vida bate um pouco na gente, mas a gente aprende. E é isso. Então vamos começar uma entrevista bem descontraída, né? E a primeira pergunta que a gente sempre faz para os nossos entrevistados é conhecer essa pessoa que está sendo entrevistada. Realmente, quem é o David Duarte? O CPF. Quantos anos? Ixi, o meu CPF tem nada. Só dívidas. Só os boletos aí para pagar. Eu, assim, agradeço a vocês, né? A Arco, né? Grupo Arco. Grupo A. Pelo convite. Esse é o primeiro podcast que eu Isso é bom. eu participo, né? E aí a gente vai aqui conversando e vocês vão me orientando aqui como é que vai ser. Vamos guiando aqui a conversa, né? Como é que vai ser esse negócio aqui. Mas, assim, eu, né, como o Gabriel já falou, não sou o Dr. David, porque eu não tenho doutorado, né? Não sou o David Duarte, né? A minha formação é jurídica, né? Sou advogado. Atuo no direito público desde que eu me formei, né, na área de direito eleitoral, constitucional. Já milito nessa área, né, desde 2006. Né, então, Tem um chãozinho aí. tem um pouquinho. Não quer dizer que eu seja velho, né? É porque eu comecei cedo. Começou cedo. E assim, né, tenho duas filhas, que é a Alice, tem 7 anos, quase 8, e a Sophie, que fez 1 ano agora, dia 25 de janeiro, que é a caçula, né? E tem a minha esposa também, que mora aqui em Sobral, todas elas moram aqui em Sobral, a Mariana. E trabalho na prefeitura, né, de Sobral, trabalho chefiando, né, o gabinete do prefeito Ivo Gomes, trabalho com o prefeito Ivo desde que ele era deputado estadual, em 2012, 2011, 2012, e com o Cid desde 2006, quando eu era assessor jurídico do PSB, que era o partido Na época dele. pelo qual o Cid concorreu, né, a governador em 2006. Então, já tenho essa vivência aí com eles desde esse período. E quando o prefeito foi eleito, né, para assumir aqui a prefeitura de Sobral, ele me convidou, né, para chefiar o gabinete, né, para mudar a minha vida completamente, né, assim, sair de Fortaleza, né, vir com a minha família para cá, para Sobral. Não sou mais fortalezense porque eu tenho o título de cidadão sobralense, né, aprovado lá pela Câmara. Falta só eles agendarem a solenidade de entrega. E entregar o passaporte, né? E entregar o passaporte, mas independente do título, já tenho um decreto publicado, é o que vale. É o que vale. No direito, o que vale é o que está no Diário Oficial. Exatamente. Tá nas leis. E hoje, doutor David, a gente queria fazer algumas perguntas relacionadas, porque, como eu falei no off, tem muitos estudantes de engenharia, arquitetura, administração, recém-formados também, que querem saber como gerenciar seu próprio escritório, saber como é que lidar com a vida profissional, né, Diego? Com certeza. E aí, um das questionamentos que a gente quer fazer, tirar dúvidas desse pessoal que está em casa, é justamente o seu modelo, o seu método de trabalho, né? Para quem não sabe, o doutor David, como chefe de gabinete,
tem uma grande equipe, né, que ele tem que tomar de conta, tem secretariados, tem alguns escalões lá na prefeitura. E aí, essa gestão de pessoas, doutor David, como é que o senhor... Qual é a sua metodologia de trabalho? A gente queria Como saber. é que lida né? com isso, né? Porque Isso. são muitas pessoas. É porque além do técnico, né, a gestão é muito importante para qualquer área. Né? Eu, assim, para estudantes de engenharia e arquitetura, Sim. né, que é o foco aqui, né, da conversa, assim, eu acho que isso também foi uma coisa que eu aprendi na prefeitura, né? Aprendi a acompanhar as obras, né? Então, hoje até brinco com os secretários que eu daqui a pouco estou, né, assinando a RT, porque aí você vai, né, você vai conhecendo, né, a rotina, a dinâmica. Sim. E uma coisa assim, que eu percebo muito, até costumo dizer assim, que tudo tem uma desculpa, né? Assim, quando chega na obra, assim, porque o projeto estava assim. Sim. Aí você vê, o projeto foi feito, aí é uma sala, mas não tem, né, não projetou para ligar uma tomada. Porque no projeto não tinha. Então, assim, eu acho que em todas as áreas, e na engenharia não é diferente, né? Você tem que ter um olhar crítico, né, das coisas. Então, gestão a gente faz muito, né, assim, muito com esse olhar da crítica mesmo, né? Normalmente, quando, no meu caso, né, como eu chego para olhar, né, uma obra, que é uma coisa que eu não estou lá dentro no dia a dia, eu consigo enxergar o que né, o engenheiro, né, o revisor está lá todo dia e já virou paisagem, né? Então, assim, o desafio, eu acho que de qualquer gestão é primeiro ter um olhar crítico, né, um olhar atento e se colocar no lugar, né? Assim, eu também sempre me faço perguntas, né? Assim, eu sentaria para assistir aula nessa sala aqui, olha aqui, sem ventilador, né? No calor de Sobral, né? Assim, jamais, né? Então, eu acho que esse, né? Assim, esse é o pontapé inicial. Em relação à gestão de pessoas, né? Assim, que é o que também a gente faz lá na prefeitura, aí eu sugiro assim a leitura do Príncipe, né? Sim. De Maquiavel, que eu acho que é uma enciclopédia resumida. É um né? manual, né? Assim, de como a gente tratar, e principalmente no serviço público, né? Eu costumo dizer que a gestão, né, do prefeito Ivo, né, do senador Cid, enquanto governador, enquanto prefeito, né, Leônidas, né, Veveu, Isolda, Camilo, enfim, né, Roberto Cláudio, todos eles, é um modelo de gestão completamente atípico no serviço público, né? Assim, a gente tem metas, a gente tem prazos, né? A gente é cobrado, né? As pessoas têm que trabalhar, que as pessoas têm aquela visão de que no serviço público você não tem que trabalhar, né? Então, essa rotina, isso faz parte da nossa rotina. Então, assim, eu costumo dizer que às vezes a gente cobra muito mais do que a iniciativa privada, porque na iniciativa privada você tem um contrato, né? Eu estou contratando aqui a Arco e eu tenho uma relação direta, né? Bilateral, né? O cliente e a Arco. No serviço público é diferente, né? Eu desço do carro na calçada, tem 10 pessoas lá me cobrando, né? Assim, é o público, né? Então são muitas pessoas para cobrar, né? E cobrar com razão, né? Já que a gente é contratado por eles, né? O nosso contratante é o povo, né? Então todos eles é que pagam os nossos salários. E aí eles têm todo o direito de fazer essas cobranças. E esse relacionamento interpessoal, eu acho que é muito isso, né? Assim, a liderança, ela só vem de duas, né? Ela basicamente vem de duas formas, né? Assim, pelo amor, né, da causa, ou pelo medo, né? Que é isso que tem, né, no príncipe. Então, o príncipe ele é ou amado ou ele é temido, né? Não podendo ser amado, tem que ser temido, né? Então, assim, eu tento fazer assim como o Che Guevara, né? Então, ser duro, né? Sem perder a ternura, né? Assim, então, acho que a gente assim, a gente é muito firme, né? Nas orientações, né? Assim, na verdade, eu executo orientações, né? Assim, o prefeito, né? Que é o grande gestor, e eu tô lá para, né, organizar ou pelo menos compatibilizar esses interesses, né? Com todas as esferas, né? Desde o secretário até o servidor, né? Da execução lá, né? Quem está na ponta, na né? ponta. Então, eu acho que o grande desafio de gerir pessoas é esse, né? Assim, primeiro
assim, você tem que... Não dá para você confundir as coisas, né? E eu acho que eu, assim, acabei aprendendo isso muito na marra também, né? Assim, você é meu amigo, você trabalha aqui comigo, mas isso não lhe dá o direito de você achar que vai me enrolar aqui, não vai fazer nada e no final do mês você está lá com o seu salário, né? Assim, então, eu não tenho esse problema, né? Assim, eu não tenho problema de mudar as pessoas, de trocar a equipe, mudar as pessoas de lugar. E também não tenho problema de dizer os problemas, né? Porque, assim, se eu não passar o problema para quem está gerando, esse problema vai ficar comigo, né? Então, também acho que esse é um... Não né, pode assim, haver essa omissão, né? não pode, porque, assim, alguma hora essa corda vai arrebentar, né? E aí vai arrebentar ou em quem está, né, gerenciando esse processo, supervisionando, ou vai arrebentar na ponta, né, de quem está executando. Então, assim, não tem meio termo. Então, para os estudantes, né, para os universitários, pessoal da arquitetura, da engenharia, acho que a primeira coisa, o Gabriel chegou lá na prefeitura, tinha acabado de se formar. Né, assim, então, a primeira coisa que a gente tem que ter, assim, e aí eu também comecei a trabalhar muito cedo, logo, né, quando estava na faculdade também, é a gente ter a humildade de saber que a gente não sabe de tudo. Sim. Com certeza. Principalmente quem está chegando, né? Então, o ambiente, né, para um recém-formado, para um estagiário, é o ambiente da aprendizagem, né? Assim, e aí é você também não se limitar, né, ao que está sendo posto, né? Que está sendo colocado ali. É você buscar sempre mais, né? Por que eu vou colocar... vou colocar esse copo aqui, mas eu quero saber por que esse copo está sendo colocado aqui, por que é essa... Né? Porque a base é essa pedra, por que eu escolho... Então, assim, é sempre eu, né, me colocar nesses questionamentos, que eu acho que esse é o grande, né, assim... É o grande diferencial, eu acho que para quem está aprendendo, porque se passa rápido, né? Assim, você não pode perder as oportunidades. Às vezes você está trabalhando, né, com uma pessoa que se tem um monte de coisa para lhe ensinar, para lhe acrescentar, e você está lá preocupado, se deu 5 horas você vai embora, né? Então, assim, às vezes você perde as oportunidades. E às vezes, assim, a gente nunca sabe, isso é muito, assim, eu tenho um exemplo muito, assim, muito real. Assim, você nunca sabe, assim, o giro, né, que a vida vai dar. Então, quando eu era estagiário, né, eu estagiei num sindicato de cooperativas e, assim, eu me dedicava e tudo, né, assim, ficava depois do horário. Enfim, eu sempre, assim, tive uma responsabilidade com o que era proposto, né. E aí, essa pessoa que era minha chefe, depois ela foi embora, estava indo embora do Ceará. E foi justamente, assim, nessa coisa, ela lembrou de mim, ela disse, David, eu estou indo embora, assim, se tu quiser participar dessa seleção aqui para a minha vaga aqui na Câmara, vai lá e tudo. Eu acho que vai dar certo. E era uma coisa assim, que eu nem queria, né? Eu também não gostava muito de política. Então, assim, eu disse, eu não vou trabalhar... não vou trabalhar na Câmara, não vou trabalhar... Aí, enfim, fui para fazer assim, mas eu fui mais para não... Tipo assim, para não fazer pouco caso com o que ela tinha oferecido, assim, também para uma consideração. Eu disse, não, eu vou lá para a entrevista, vou saber, né, como é e tudo, mas eu ainda não tinha nem OAB, né? Na minha época, que não está muito ultrapassada, assim, você só fazia a OAB depois se formava. Então, eu estava me formando em dezembro, ela estava indo embora em janeiro, e foi mais ou menos nesse período. E aí eu fiz essa entrevista, passei, eles aceitaram que a prova da OAB, acho que era máxima, uma coisa assim, que eu fizesse a prova, e depois, né, eu continuaria, enfim. E aí foi quando eu entrei, né, nessa área. E aí, depois de alguns anos depois, não sei, 3, 4 anos, acho que foi mais ou menos isso. O prefeito, já trabalhando com o Ivo, né, o prefeito Ivo, enquanto deputado estadual, foi convidado pelo Roberto Cláudio para ser secretário da Educação de Fortaleza. Né? A Secretaria da Educação de Fortaleza hoje, mundo, né? Assim, só para vocês terem ideia, o orçamento da Secretaria da Educação de Fortaleza é maior do que o da Prefeitura de Sobral. Então, em 2013, hoje nós chegamos a 1 bi, né? O orçamento do município é 1 bi. Em 2013, na Prefeitura de Fortaleza já era.
Então, 2013, 10 10 anos anos, atrás. uma né? década. Então só pra gente, o universo, né, assim, de alunos da rede municipal são mais de 230 mil alunos, é maior do que a população de Sobral. É mais ou menos a população de Sobral, porque hoje a gente está, né, no Sim. censo. E aí eu assumi a coordenação do jurídico e convidei ela, que está voltando para Fortaleza, para trabalhar comigo na Secretaria da Educação. Então, assim, ela foi a minha chefe e depois eu me tornei o chefe dela, né, assim. E isso é uma coisa que, né, assim, dá a dinâmica da Faz vida. parte Então, da assim, vida, né? você nunca, né, e assim, eu devo muito também, assim, a ela todo esse processo, né, assim, de O ensinamento, construção, né? É um conhecimento que vai e volta, né? Isso. Tudo você tem a agregar, como você tem a receber. Mas esse é o significado da vida, né? É vivendo e Ana aprendendo. Luísa, Essa fazer o parte registro do que nome. você falou de a pessoa se dedicar, mesmo que seja estágio, infelizmente a gente vê, como a gente recebe vários estudantes de engenharia ou de arquitetura, ou de administração, porque a gente tem setor financeiro aqui também, né? Liderado pelo Gabriel e tudo. Por isso que o dia está rendendo, que o Gabriel, ó, assim, Esse aqui que fica com... Esse aqui tem raiva de mim, viu? Aí a gente vê que tem realmente alguns que não se dedicam. Uma vez até a gente chamou para fazer uma reunião geral por mim. Aí foi um tema que eu e o Gabriel a gente abordou. A gente tem, eu tenho o Gabriel, tem o Diego, que a gente tem. Que a gente não é muito velho, mas tem nossa experiência de vida, vivência profissional. E vocês não chegam para tentar absorver Tirar dúvida. E tal. Alguns né? Assim. e perde a oportunidade. Perde. Eu Porque falo, não volta, né? É. Eu falo por mim. Eu entrei na prefeitura no finalzinho de 2017. Não, 2017. E aí eu fiquei justamente nesse início da gestão do Ivo. Justamente onde organizou tudo, foi criada a UGP. Aí eu trabalhei com o Campelo, era estagiário. A Marcele, o André, a Priscila, o Rony e o Kenzo. A gente ficava ali entre a sala da Marília e a sala do Davi, né? E assim... Ou seja, era faixa de gás, né? Mas era bom, a relação era boa, né? Ali Hoje tá muito organizado ali a parte da Selva e da... mas tá lindo lá. Tá. Muito organizado. Na época eu estagiei lá, na época do VV, meu irmão era... E aqui era a gente, aí tinha... Aqui era o pessoal da assistência social, aí aqui já era o pessoal Da porque eu Selma. acho que tava todo mundo junto. Tava todo mundo junto. Aí foi justamente em 2017 que começou a organizar. Né? Separou... Porque, assim, para quem não sabe, né, a linha do tempo aí, teve uma época que o gabinete do prefeito também nem era no prédio porque estava tendo reforma. reformando. Aí, assim, só de ter trabalhado com o Campelo, acho Já que pesa no currículo, assim, é porque eu era estagiário, ali eu tinha a possibilidade de errar, né? Porque não tinha muita responsabilidade como um profissional. Com certeza. Mas, assim, o que a gente se dedicava, porque eu agradeço também a oportunidade, né, da época, de estar iniciando todos esses parques que a gente consegue ver sendo executado aqui em Sobral, né? Muitos parques entregues. Até hoje eu tenho uma foto da estação ferroviária. O Campelo desenhou a mão. Sim. E aí eu fiquei responsável para poder passar para o computador. Porque ele fazia todos os projetos à mão, né? Cara, eu arrepiado aqui. Aí, era artesanal mesmo a coisa. Tirei a foto, não. Aqui sou eu. Teve algumas modificações de projeto, mas aqui eu vou iniciar e quero que toque o barco aí e pronto. E foi nos primeiros, né, projetos. E foi o último que a gente inaugurou, né? Inauguramos dia 31 de dezembro. 30 de dezembro de 2022. E assim, também quem... algumas coisas lá ainda, né? Então, na verdade, está fazendo outro bloco, né? É a reforma do outro bloco. Mas, assim, a experiência de trabalhar com Campelo, quem teve. Quem não teve, não tem mais, né? Assim. É isso aí. E é isso, não volta. Não volta, assim, passa rápido. Eu passei um ano lá, mas, assim, tive a possibilidade de voltar, né? E eu fui... Porque eu só tinha experiência através de lá, né? E aí eu fui para o ramo privado, né? Trabalhar no escritório de arquitetura, para poder entender como é que funciona residencial, interiores, enfim. Aumentar mais essa experiência, né, no mercado. Isso aí passa também. Eu pensava, falar muito com minha família. Pô, tô trabalhando ali com o Dr. David, tem a doutora Marúzia. Abraço, doutora Marúzia, foi uma amiga. Né? Mande um abraço pro Dr. Tess. Dr. Tess também, meu grande amigo. E tinha pessoas também ali, apesar de eu não ter uma ligação muito direta ali com o prefeito, né, o doutor Ivo, mas, querendo ou não, você está ali todo dia, você vê as coisas acontecendo. Eu sempre dizia assim, rapaz, o gabinete é uma coisa que é de louco, né? Porque tem que pensar tudo e
dar a diretriz correta para cada secretaria, para cada órgão, né? E isso é muito importante, é enriquecedor, né? Agora, voltando aqui para o nosso tema, né? Doutor David, queria fazer uma pergunta em relação às dificuldades, né? Eu até sei a resposta, eu acho que sei, né? Mas, assim, uma curiosidade que a gente quer saber foi, assim, um momento mais difícil que o senhor esteve, assim, à frente do cargo de chefe de gabinete, que você passou um período ou foi algo que aconteceu? Eu acho que o mais... Acho não, né? Eu tenho 100% certeza, né? Assim, o período mais difícil, né, da gestão enquanto chefe de gabinete, né? Não, eu achava que tinha sido o começo, né? Porque eu, né, me tornei chefe do gabinete de um prefeito que já tinha sido chefe do gabinete. Né? Aqui em Sobral. Já tinha sido chefe do gabinete do CID, né, enquanto prefeito em Sobral, e já tinha sido chefe do gabinete do CID enquanto governador. Né? Assim, e se você conversar com qualquer pessoa, né, que acompanhou, né, a política na gestão, nessa época, né, assim, o prefeito Ivo, né, era uma referência de chefia de gabinete. Né? Depois, né, meu amigo Queiroz assumiu a chefia de gabinete da prefeitura de Fortaleza, e assim, a gente conversava, né, ele disse, David, assim, o Ivo sempre foi assim, uma referência de, inclusive, acho que de outro formato de chefia de gabinete, né, assim, outro viés, que não é essa coisa, né, meramente burocrática, mas, enfim, né, ele era, né, ele tomava a frente, né, das ações, ele assessorava diretamente, né, o CID com todo o respaldo para tomar as decisões. Puxava a responsabilidade, e para fazer a gestão, né? Então não era uma pessoa que cuidava do gabinete, né? Ele cuidava da gestão do Estado e da gestão da prefeitura, né? E eu achava que, assim, no começo, inclusive, né, assim, eu disse, prefeito, como é que você... Era isso que ele esperava. Aí, como é que você, chefe de gabinete, assim, tem outro cargo, não, para eu assumir? Assim, vamos pensar aqui. E assim, eu participei da transição, né, coordenei a transição. Isso no final de 2016. No final de 2016, que foi no ano da eleição, né? E, na verdade, eu também, assim, não estava certo de que eu viria para Sobral, né? Assim, na transição e na eleição, assim, eu estava me preparando para trabalhar para a eleição e tudo, mas para continuar em Fortaleza mesmo, né? E aí, na coordenação mesmo da transição, que a gente, né, ele começou a montar o secretariado. Aí eu disse assim, tem certeza que eu vou ficar na chefia do gabinete? Assim, não posso ficar na procuradoria, não, ou numa assessoria do gabinete, assim, porque a chefia é muito, né, assim, é uma coisa peculiar, muito, digamos, no mínimo. Específica, né? E ao mesmo tempo, assim, aqui em Sobral, né, por incrível que pareça, Sobral, né, é uma cidade extremamente avançada, mas a gente também convive, né, com pessoas com mente atrasada, né? Então, eu sabia que teria uma resistência, né, assim, ao meu nome. E aí, nesse processo também, quem me ajudou muito foi o Itamar, né, o saudoso vereador Itamar Ribeiro, né, que foi quem tomou de conta, assim mesmo, né, principalmente no início, assim, que me colocou nessa interlocução com os vereadores, né, e com quem, né, assim, a gente tinha uma parceria muito boa, era o líder do governo, né. E acabou que esse processo, né, ele foi acontecendo até de forma muito mais tranquila do que o que eu esperava, porque também o prefeito me deu uma autonomia para fazer essa gestão. Então, assim, eu estou há 6 anos, né, nós estamos entrando no 7º ano, né, da gestão do prefeito Ivo, estamos caminhando aí para o final, e eu o prefeito, não me recordo, né? Não me recordo mesmo, assim, eu nunca fui desautorizado, né? Assim, pelo prefeito, assim, eu nunca tive que desfazer, né? Assim, algo, né? O prefeito nunca, né? Eu nunca tive, na verdade, nunca tive nenhum problema, né? Em relação às minhas ações e em relação com o prefeito, até porque, assim, eu também jamais, né, tomaria uma decisão, dependendo do nível, né, de proporção, sem combinar com ele, né? Sim. Então, isso é muito bom, né? Eu acho que isso, né, assim, e eu achava que esse era o grande problema, até que chegou a pandemia, né?
e mostrou que a gente não tinha problemas, né? Verdade. Então, assim, a pandemia foi, né, o pior dos mundos, né, para todos nós de Sobral. Assim, jamais, nem nos meus maiores pesadelos, jamais imaginei que a gente fosse vivenciar, né, um momento tão caótico, né? Eu acho que eu não gosto de usar esse termo caos, mas a gente viveu o caos, né? Assim, nós não tínhamos apoio do governo federal, né? As pessoas morrendo, né? Assim, sem a gente entender o que era o vírus, né? Hoje a gente começa a conversar sobre isso, assim, parece que está uma coisa no passado distante, mas não está, isso faz 2 anos e meio, né? E também, assim, na sequência da pandemia, né, o período que o prefeito, né, recebeu o diagnóstico de câncer, que também a gente, né, teve que apoiar ainda mais, né, a gestão para que ele ficasse tranquilo, né, durante o tratamento dele. Então, acho que esses foram os períodos mais turbulentos, né, assim. E realizações, doutor David, em relação assim, como chefe de gabinete, algo que o senhor realmente tirou do papel e fez assim, qual era a sua... Fez acontecer, fez né? acontecer e tal. Eu acho que assim, na verdade, assim, eu me orgulho com todas as inaugurações, né? Com todos os, acho que todo sobralense. com todos os muito bom eventos, isso. né? Assim, Pra quem não sabe, o doutor David mandava assim, ó, ir pra inauguração hoje, 17, 19 horas, estarei lá. E aí, assim, também eu também não, assim, não acho que isso também é uma coisa que foi acontecendo. Eu também não gostava de aparecer nos eventos, né? Aparecer Falando, era não, mais tímido. falando eu não falava, né? Assim, é porque pelo protocolo, se o prefeito fala, não preciso falar, né? Uhum. E normalmente eu ia para a inauguração, eu ficava embaixo do palco, né? Eu não subia no palco. Enfim, né? Eu ficava para acompanhar mesmo, porque antes da inauguração a gente vai lá, ver como é que tá, né? A gente tem todo esse acompanhamento das obras, das ações. Então, eu me sinto realizado por todas elas, né? As mais de 70 praças, né? As obras de saneamento, os centros de educação infantil. Semana que vem nós vamos inaugurar mais 2 centros de educação infantil, né? Então, assim, nas escolas, quadras, enfim, areninhas, todas elas, as intervenções de mobilidade, todas elas eu me sinto assim muito contemplado. Mas as que eu faço com mais, como eu posso dizer, com mais afinco, né? Assim, o que eu acompanho com mais cuidado, são as que envolvem as crianças, né? Assim, principalmente as crianças menores, né? Que é a que a gente chama da primeira infância. Essas, para mim, assim, são, né, as primordiais. Assim, nós fazemos parte de uma rede, né, que é a Rede Urban 95. Inclusive, teve uma postagem, acho que foi hoje ou foi ontem, né? Falando sobre a gente teve uma reunião. Projeto. E hoje a gente já teve reunião também, de novo, porque tem várias... Assim, tem tido constantemente reuniões com eles de projetos de arquitetura, né, voltados para acessibilidade, para mobilidade e com um olhar especial para esse público, né, de crianças, principalmente na primeira infância e na primeiríssima, que é de 0 a 3, né? 0 a 3 anos. Isso é muito importante. Deixar o Igor agora, tem uma pergunta, Igor? Voltado para essa parte de obra, né? Assim, quais são os planos para as obras futuras, o que vocês pretendem inaugurar? Que eu fico muito feliz de ver essas entregas de obras, né? Que a gestão do prefeito tem feito. Realmente tem que elogiar quando você é para elogiar, né? Porque a gente vê que realmente os espaços estão sendo ocupados novamente. Porque a gente, eu acredito, né? Antes do prefeito ir, eu via muita ociosidade em alguns locais. Tinha locais mais escuros e tudo, antigamente. E depois que começou essa gestão, com o tempo devido, claro, né? Foi se povoando mais em alguns locais, foi feita reformas devidas e foi se ocupando esses espaços. Eu queria saber se vocês têm mais algum plano para algum tipo de bairro, como foi feito no Alto Cristo, a urbanização do Alto Cristo. Eu assim, acho que o prefeito vai falar, tem propriedade para falar isso mais do que eu, né? Assim, mas assim, nós, como eu já falei até no começo, nós estamos no final, né? Caminhando aí para o final da gestão. Então, o que o prefeito tem orientado, né, e tem defendido, enfim, tem preconizado, né? Nós precisamos terminar o que nós começamos. Então,
por uma determinação dele mesmo. Assim, nós não temos intenção, pelo menos, não nesse momento. Eu acredito que isso não vai mudar de começar nada grandioso novo, que não dê tempo ser entregue, né? Então, o que é que a gente tem, assim, que está sendo construído, né, que está sendo feito, que ainda não foi entregue, né? Toda essa urbanização do Jordão, não sei se vocês já tiveram lá, mas o distrito está sendo todo urbanizado. Aquela parte do açude ali, eu vi... Vai ter um parque, né, lá, vai ter né, a urbanização do parque. Na segunda-feira, os vereadores pediram a reforma da praça ali no entorno da igreja. O prefeito ficou de também pensar aí sobre essa reforma, mas essa é uma grande intervenção que o prefeito vai entregar ainda nessa gestão. Outra grande obra, né, assim, que o prefeito tem para entregar, é a que hoje tira assim, mais do meu juízo. É a ponte? É o mercado. A ponte já está pronta, né? Assim, praticamente pronta. Já tem previsão para a inauguração, assim, o planejamento? O mercado... Intervenção, viu? Vai ficar bonito. Vai ficar bonito, mas assim, é uma obra assim, demorada, são 18 meses de obra, então ela vai ser entregue mesmo nos últimos períodos, nos últimos meses da gestão do prefeito Ivo, né? Mas vai ser uma obra extremamente importante para a cidade de Sobral, porque não vai ser só o mercado, né? Mas vão ter todas as intervenções no entorno, de passeios, e várias intervenções também no entorno do Beco do Cotovelo, né, ali naquela área que já está, inclusive, com o tráfego restrito para veículos. Ele vai seguir ali o projeto do eixo cívico. Mais ou menos. É o foco. Ficou a bom, orientação. né? Também gostei. Inverter, né? Eu achei que ficou muito benéfico ali. Ficou. Você eliminou aquele semáforo que você tinha. Dobra à esquerda, né? Isso. Na praça. Você vai direto. É o doutor Caio, né? Dutra? Do trânsito. A ideia da estação ferroviária vai manter que eram os micro-ônibus, vão para aquela região? Assim, das inaugurações, isso eu já estou falando das que já estão próximos de inaugurar. Assim, o mercado que está distante. Aí, próximo de inaugurar, a gente já tem a ponte, né? Eu acho que em abril, maio deve estar sendo inaugurada. Muito bonita, viu? A ponte taiada, né? A primeira ponte taiada do Ceará, né? Tinha É que um ser marco, Sobral, mais um marco, né? Inclusive, depois da gestão do Ivo, foi que deu para a gente notar que agora a cidade, além de um polo educacional, de saúde, né? Para quem não sabe, os índices de saúde também no estado, no município de Sobral são muito bons, positivos. Essa questão também do turismo, né? Isso. Que hoje tem a Secretaria do Turismo, Cultura e Turismo. Justamente onde era a Pinacoteca, né? Hoje, acho que É isso, é ali mesmo. Ali na São João, ali. Antiga casa do Papai Noel. Isso, exatamente. E tem a Casa do Turista, né? Para quem não sabe, ali no Arco. O Não é Centro isso? do Turismo. Mas a gente vai inaugurar o Centro do Turismo. Pronto. Falando, vou lembrando. Aí, assim, a gente vai inaugurar o terminal rodoviário, né? Que não é o terminal das Topics, como o povo chama, mas tem Bonito lá. Tá, e aí já está terminando a parte das cobertas, né? E aí vai melhorar, inclusive, o trânsito no centro, né? Porque Aquela parte dos quiosques, né? Ali perto da Mega Maccabi. Isso, na antiga Feira do Malandro, né? Ainda tem um bocado de malandro. Ainda tem alguns resilientes, mas eles vão ser convidados para outros lugares, inclusive no próprio mercado mesmo vai ter espaço. E deixa eu lhe perguntar uma coisa. Agora eu fiquei curioso essa gestão mesmo do mercado, porque assim, a gente, como trabalha também com obra comercial, para a gente fazer uma gestão de logística, né? Você sabe como é que vai ser executado, tipo assim, o horário vai manter o mesmo, ou vai dar uma prioridade, final de semana, exemplo, que é o que geralmente a gente faz, né? Da obra? Da obra em si. Não, a obra eles têm que trabalhar de domingo a domingo. Full time. Né? Assim, eles estão na parte da... Você, né, sabe, tá na desmobilização, Sim. né? Desmontagem, né? Tá preparando o canteiro. Foi feito um anexo para quem estava em cima. Pronto, que foi A vai ser em cima. em cima. Embaixo. Não mexe vão mexer nas entradas, nos acessos. Vai precisar fazer porque tem que fazer a rampa nova para subir, né? Até tinha falado, tô falando, estou me lembrando. A gente vai postar uns videozinhos da De projeção. como é que vai ficar, né? Aí, no primeiro momento, a gente vai, né? Assim, o transtorno foram com os permissionários das confecções, né? E dos
dos artigos esportivos que ficavam em cima. Eles foram, né, realocados ali para Desembargador Moreira. Quando a gente concluir a parte superior, eles saem da Desembargador Moreira e já entram na parte nova. E aí a gente começa as intervenções naquela parte ali do frigorífico, de baixo, né? Que essa é a mais delicada, mas as intervenções vão ser feitas com poucos transtornos, às vezes também que a obra vai demorar mais, né? Nós não vamos tirar eles de lá. Então a obra vai ser executada com eles ainda lá. Aí vocês vão vai precisar fazer para realocar eles, ajustes, mas vão ser coisas pontuais. Assim, mas vocês estão pensando assim, tipo, realocar eles em outro lugar para poder? Não, eles vão continuar no mercado mesmo. A obra vai continuar com eles lá dentro. Lá dentro mesmo, né? Então quem já tem o seu box vai continuar lá, né? Na verdade, todos, assim, alguns não tem só o box, né? Tem outros estabelecimentos. Então, alguns, enfim, podem, né, resolver, se acharem que a poeira está grande, né? Assim, que quiserem ir para outros lugares, vão poder ir, mas da nossa parte da gestão, nós não temos como tirá-los dali e colocar em outros lugares, porque eu estou falando de venda de produtos perecíveis, né? Isso. Não, mas a minha pergunta, na verdade, é assim, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, meu sogro tem um lá, ele tem um frigorífico, ele vai continuar sendo detentor daquele lugar que ele está lá e tal, a obra vai continuar com ele lá e ele vai continuar lá depois que acabar a obra. É isso que é uma dúvida que na verdade, eu acho que eu não tenho, assim, eu não tenho o quantitativo de baixo porque de cabeça, mas em cima, assim, a gente tem, né, uma quantidade de boxes tranquilas para absorver todos os que de fato estavam lá trabalhando, os boxes que estavam abertos, não os que funcionavam como depósito, né? E também absorver o público do entorno ali, do centro, que a gente também vai convidá-los para entrarem no mercado. Que até é uma que a coisa... gente já está fazendo com acho que eu vi dos hortifruti, né? Eles já estão entrando. Isso. Que eu sempre falei, antigamente era dentro, né? Era colocado lá dentro. E ficar tudo bem organizado, né? Tudo bem setorizado. Acho que nada paga isso. E para eles entrarem, os responsáveis somos nós. Nós, eu digo nós, consumidores, né? Sim. Se a gente entrar para comprar, eles vão entrar, né? E às vezes a gente não se incomoda, né? Assim, porque está na rua, não está na frente da minha casa. Mas assim, esse não é o ambiente nem para a gente comprar, que é o que eles vendem, né? Produtos comestíveis, porque passa tá carro, no moto, sol, na chuva, na poeira, né? Assim, não é o ambiente adequado. E dentro do mercado está tudo limpo já. Você chega hoje lá, né? Eu tive lá semana passada. Assim, é outro mercado dentro, nessa parte das frutas, tudo limpo, né? Assim, já periodicamente tem a limpeza dos banheiros. Então, assim, é uma coisa completamente diferente, né, do ambiente hostil. Sim, que é lá fora. Até porque... O mercado era uma feira ao ar livre ali, cheio de gente, era fruta no chão. mas faz tempo, meu amigo. Você tem 30 já, né? 31, né, não? Já tá tomando mais um? Tá tomando um ano. É que o Diego tem 33, né? Que é isso, cara. É isso. 32, né, Diego? Pode. Do instante passa, viu? Passa, vou fazer agora 30. É isso aí, é complicado. Mas dá certo. Fevereiro já acabou praticamente. Fevereiro já acabou. Fevereiro, infelizmente, do carnaval. Já acabou. É por isso que o pessoal diz que o ano só começa depois do carnaval. É. Não sei o de quem, porque o nosso... Tem alguma pergunta, Diegão? Não, eu acho que é assim. Agora. Eu acho que é assim, pelo fato da gente estar na área da engenharia, né, construção civil, a gente entende que Sobral é um polo da educação, como o Gabriel falou também, um polo da saúde, e também a gente vê que Sobral é um potencial da construção civil. Aí eu queria saber, assim, se tem algum spoiler para dar para a gente sobre a construção civil, o que é que pode estar... empreendimentos. Assim, novos empreendimentos, assim, eu não sei se eu posso dar um spoiler, porque eu não tenho, assim, eu não tive o contato ainda para saber se isso vai se materializar, né? Mas essas lojas âncoras, né, de construção civil, home centers. Home center de Fortaleza, as 3 grandes, né? Sim. Tem sinalizado que vão se instalar em Sobral.
Isso é muito bom. Isso é muito bom. Isso é um... Mais opções fora isso E é porque, assim, todo mundo que vem aqui tem que dar um spoiler, né? Rapaz, é engraçado, todo mundo que vem. Porque é muito bom pra gente, pelo menos pra gente, eu digo nós, né? Porque a gente sempre se desloca pra Fortaleza. Pois é, então, inclusive, E eu vou ter uma... Eu acho que o prefeito... Eu acho não. Com certeza, o prefeito, né, vai receber uma representação desses empresários aí agora, semana que vem. E a gente acredita que eles, né, vão se instalar mesmo, até porque, assim, se eles forem inteligentes, né, assim, Sobral Justamente. é o centro, né, da região norte. Inclusive, atende a região, por exemplo, E atende a região também ali da Serra da Ibiapaba. Pois Sobral é. atende muito, né? E acaba que também isso né, aqui a gente tem, como vocês são testemunhas, né, a gente tem uma construção civil pulsante, né? Nós não temos, assim, registros de obras paralisadas, né? Assim, a gente vê que... E Sobral tem muito que expandir, né? A gente, agora, mais uma faculdade de medicina em Sobral, então... Isso é mais gente vindo para Sobral, são mais estudantes. Principalmente de mais outros estados, né? Mais desenvolvimento, mais renda. Vamos precisar de apartamentos. Apartamentos. Que é uma coisa... Apartamentos para estudantes. Inclusive, é uma coisa que a gente queria saber de onde é que veio essa ideia, né? Que com certeza eu sei que foi do prefeito, doutor Ivo, essa ideia da verticalização, né, do município em relação a prédios, enfim. A gente queria ouvir também qual foi esse desejo. Na verdade, assim, quando o prefeito assumiu, né, Uhum. uma das primeiras, né, determinações que que o pessoal da Selma, inclusive, recebeu foi que a gente, né, diminuísse o perímetro, né, urbano aqui da cidade, né, da sede, para essas construções, porque a cidade estava crescendo espacializada, né, e deixando vários vazios urbanos. Então, isso é completamente fora, né, do... Inclusive, aqui no centro tem muito terreno, né? Pois é. Que tá parado. Tem aqui. Tem um terreno bem grande lá, ocioso. É bom anunciar para os investidores, né? E aí, assim, isso é uma coisa que, né, esse crescimento desordenado e com vazios urbanos é tudo que vai de encontro, né, às mais modernas concepções de urbanismo, né, e de modernidade, né? As cidades hoje elas são cada vez mais concentradas e verticalizadas, né? Porque eu não vou conseguir construir casas individuais no Belchior para todo mundo, né? Assim, até primeiro pelo custo, né? E segundo Que é também muito pelas necessidades. Então, no mundo moderno, nas grandes cidades do mundo inteiro, tudo é verticalizado. Se você anda na Europa, você anda em Londres, assim, você não vê uma casa solta no meio do centro, né? Assim, a coisa mais difícil do mundo é você ver prédios, muitos deles sem garagem, né? Assim, é um contexto diferente, porque quanto mais junto tiver para o poder público, principalmente, menos investimento, porque assim, Saneamento, que iluminação. para saneamento, iluminação pública, né, mano? Manutenção de vias, transporte público, porque quem oferta, né, é a prefeitura. Nós não tínhamos, né, em Sobral, isso também já foi novidade da gestão do prefeito Ivo Gomes, né, o Transol. A gente, inclusive, chegou a conversar com empresários para tentar ver se eles, né, se interessavam de iniciar essa atividade econômica em Sobral. E a gente, né, viu várias resistências. Então, o prefeito comprou a ideia e hoje é um sucesso, né, assim, é um sucesso de prestação de serviço e, ao mesmo tempo, é uma garantia de um direito constitucional do cidadão, de né, ir assim, e vir, de né? direito de locomoção, de vir, de dignidade mesmo, né, com uma passagem a R$1, né, assim, subsidiada pela prefeitura. Então, não tem nada, né? Não tem nada a R$1. Essas taças caríssimas aqui, bote R$1. Mas é isso mesmo. Tem alguma pergunta? Outra? Eu tenho um... Não, só falando da casa, né? Eu vi até uma reportagem que... Eu até comentei com vocês quando a gente estava em Fortaleza, né? Que a última casa da Beira-Mar ia ser demolida. Sim. Para poder levantar. Mais uma dúvida que eu acho que tu tinha até falado para mim, que era em relação assim, se um planejamento da prefeitura para ajudar ou melhoria no sistema, alguma coisa, em relação a bits, alvará, não é isso? Assim, hoje... Que eu acho que é constante, né? Essa melhoria. Tipo, hoje eu acredito que
A gente estava até numa palestra em João Pessoa, que o representante estava dizendo que para aprovar um projeto de um multifamiliar, uma casa, em São Paulo, levava de 2 a 5 anos, né? E aí eu estava com um colega meu que mora no Rio. Mesmo? 2 a 5 anos. 2 a 5 anos. E aí, porque ele estava falando justamente assim, a questão da viabilidade, que não tem como errar. Se você errar, você vai passar daqui a 5 anos para poder ser aprovado e aí pedir revisão. Aí é mais um tempo e tem muitos investidores apostando no negócio, né? Eu até estava conversando com um amigo meu que mora no Rio atualmente, e aí ele vê que a grande dificuldade é essa questão da aprovação também, né? Principalmente na questão das serras, enfim. E aí eu estava dizendo para ele, cara, aqui a gente está no céu. Tipo, hoje a questão do simplifica, né? Facilitou muito isso para poder dar mais aceleridade no processo. Hoje mesmo a gente conversou com o cliente, cara, eu já quero fazer minha casa agora nesse mês. Então, pronto, a gente vai passar por revisão do projeto essa semana. Quando for na outra semana, já dou entrada, já sai e pronto. E aí eu queria só complementar, né? O que é que a gente pode esperar ainda para poder chegar mais isso. Eu acho que a gente já deu um salto considerável, né? Assim, nessa questão da burocracia, né? Da construção civil. Logo no início da gestão, inclusive, o prefeito, né, liderou reuniões com o segmento, eles apresentaram as reivindicações, e aí a gente tem, né, se debruçado sobre isso constantemente. Inclusive, né, semana passada eu estava conversando com a Marília sobre isso, a secretária Socorro, também a secretária de Finanças, também tem, né, buscado esse pessoal da Procuradoria. E a nossa intenção, porque essa também é a orientação do prefeito, é desburocratizar o máximo possível, né? Então, a gente, claro, né, assim, com responsabilidade, né? Mas no que compete à prefeitura, né, assim, a determinação do prefeito é que a gente desburocratize. E aí a gente, nas conversas, às vezes a gente vai identificando os gargalos, né? Nada como ter essas... Que, assim, uma coisa que até, assim, isso para mim, né, me saltou os olhos, né? Assim, a gente estava analisando se a janela era de um lado, tipo assim, uma coisa que nós não temos, assim, a prefeitura não tem nada a ver com isso, né? Assim, porque é essa circulação. Quem tem que observar isso é quem está comprando, né? Assim, o poder público ele tem que fiscalizar se aquela obra, né? Se não vai cair, né? Assim, se tem a dano ao meio ambiente, né? Para onde é que está indo a destinação do resíduo, se tem saneamento, né? Se tem projeto, né? Enfim, eu acho que né, nós temos um papel enquanto poder público, né, de fiscalizar essas questões, questão tributária, né? Eu estou construindo, tem que recolher os tributos, tem a propriedade, eu estou dando um habite para uma pessoa que tem a propriedade, não, isso né, compete a gente, né? Mas eu decidi se a janela é de um jeito, se vai ter forro, se não vai, se a casa... Sim. Não, assim, a gente pegou até um cliente assim, né? A gente estava construindo e o cliente vizinho estava reclamando porque a gente tinha rebocado a casa ao lado, né? E aí não estava no melhor acabamento, porque a casa encosta do outro lado, casa com casa, né? E aí a gente consegue observar que tem casas que às vezes é só chapiscada, só jogada a massa, não pode ficar o tijolo aparente. Aí ele estava reclamando, era... A proteção mecânica, que é o mínimo que se exige, né? Você não pode deixar um tijolo cru. Aí você faz a proteção mecânica com reboco normal, com aditivo e tudo. Pronto. Aí o cara quer alisar, fizesse algum detalhe. Pintasse, aí é bom, vou colocar a prefeitura aí, A prefeitura não é pai, não é de ninguém. E aí isso é coisa da atividade comercial, né? Então eu acho que era uma casa para investimento. Né? O investidor não está preocupado em pintar o oitão do vizinho. Ele quer vender, né? E a gente também, a gente quer arrecadar. Então, tá tudo certo. Ou seja, quanto mais alvará entrando, né? Alvará, arrecadar e desenvolver a cidade, né? Com responsabilidade, né? Porque não adianta nada você fazer vista grossa, mas também quando for na hora de tiver algum problema, não. Entendeu? Se omitir, né? Porque assim, a prefeitura não faz dinheiro. Então, a gente vive da arrecadação. Né? E a gente não pode também, assim, burocratizar demais, né? Assim, eu costumo dizer que... Você faz investimento, né, na cidade. Eu costumo dizer que
no Brasil, o serviço público ele foi feito para não funcionar. A gente, todo dia no serviço público, a gente rema contra a maré. Porque é uma coisa que é feita mesmo, assim, você, né, a gente assistiu isso agora com os Correios, né, tá assistindo, assim, primeiro você destrói para você vender de graça, né? Assim, tudo no Brasil, assim, você vê que existe uma burocracia desnecessária, né, assim, no âmbito das questões que envolvem o poder público. Então, assim, você que é construtor, aqui na sua construtora, você consegue chegar, negociar no depósito, né, e comprar o tijolo a R$10. Eu tenho que licitar e tenho que torcer para aparecer licitantes Foi o caso sérios, porque senão vai aparecer 3 picaretas lá e vai cada um colocar R$30 numa coisa que só vale 10, e a gente vai ter que licitar, a gente vai ter que contratar e ainda, né, vai ficar, né, à mercê disso, ou então vai ter que fazer uma nova licitação. Enquanto vocês já estão com o prédio pronto. Né, assim, e quando dá uma demora 60 dias, 90 dias. Então, assim, tudo. E aí, assim, o pior de tudo é que, assim, para quem quer burlar, né, nunca falta uma brecha. Nunca falta, né? Assim, a gente fica direto lá na prefeitura, assim, pensando em mecanismos para, né, para não, né, assim, para as pessoas trabalharem, para as coisas funcionarem, né, para as construtoras construírem corretamente. Mas, assim, a gente não consegue 100%, ninguém nunca vai conseguir. Sim. 100%. Assim, tem um caso emblemático de Fortaleza, quando a gente chegou, tinham acabado de implantar o ponto eletrônico, né, na secretaria. E aí, pronto, então era o ponto eletrônico, todo mundo tinha que bater o ponto, né, e tinha uma resistência enorme, o pessoal não queria bater o ponto. Então, eles arranjaram uma solução, né? Consertava o relógio do ponto, no outro dia, alguém derramava um café sem querer. Então, assim, para quem... E queimava, né? Então, assim, para quem não quer fazer o certo, não vai faltar oportunidade, é verdade. Mas não pode... Não sei se é porque eu não penso em fazer um negócio. E era uma coisa assim... várias escolas, né? Tinha. Mas é aquela coisa que você falou bem no começo. Você não tem que trabalhar. Você vai trabalhar. Trabalhar e ficar preocupado com ponto eletrônico. Não, mas para ser humano... Mas existe uma diferença, né? Também as pessoas têm uma expectativa. Isso é muito isso é muito presente também no serviço público. Tem servidores excelentes, né? São eles que tocam piano mesmo. Mas em toda a área tem gente ruim e tem gente boa. Né? Na área de vocês tem bons construtores, péssimos construtores. Serviço público, nos servidores públicos também. Então, assim, tem gente que passa o dia todo pensando uma forma de não ir trabalhar e ganhar o salário, né? Porque tem gente que não quer o trabalho, ele quer o emprego público. Né? Então, o emprego público é a garantia do salário, né? Paga em dia, né? Paga em dia. Ainda mais a nossa, que paga dia primeiro. Ainda paga, em alguns casos, até antecipadamente. Dependendo do dia, quando cair. Não, mas isso é importante. Trabalhei uma época no serviço público do Estado. Era desse jeito mesmo, ele inventava atestado para vir trabalhar. É verdade. E agora, para a gente chegar agora na parte final, né, da nossa entrevista, a gente sabe que o Dr. David tem tempo corrido, a agenda lotada. Estou à disposição. Tá sempre. A gente vai dar algumas palavras, Dr. David, para o senhor. Quer o café? Rapaz, cadê o café? Vou fazer aqui. Eu fui falar que então o vamos café... conversar aqui. Eu fui falar que o café ia queimar o ponto. Aí... Vai fazer qual aí, Diego? Café mesmo ou é cappuccino? Não, vou fazer café mesmo. Sem açúcar, né, Dr. David? Você é do time do sem açúcar, né? Na verdade, eu descobri aí já com o Mauro, da MB Coffee, né, que é lá em frente à prefeitura, Sim. Os melhores cafés de Sobral é lá na MB Coffee, né? Ó, o jabá, viu? Falando em jabá, né? Vamos falar do nosso aqui, né? Inclusive, eu acho que ele tá ali fora, cara. Inclusive, eu acho que ele tá ali fora. Vou até escutar, porque ele trouxe acho que ele trouxe pedra. É o Cid, né? Cid. Sim, não faz sempre 100% as pedras das nossas obras, porque fica também à vontade do cliente escolher. Sim. Mas é um parceiro que a gente sempre indica. Mas se depender da sugestão de vocês, é 100%. É porque a gente sabe da qualidade do serviço, né? Mandou um abraço e as bandejas estão aqui fora. Vou só coisa boa. ver aqui quem que tá aqui. E aí, assim, nessa coisa do café, eu descobri que quem toma café de verdade mesmo, é sem açúcar.
Ai, é. Você só sente o gosto do... Você sente o sabor do café sem açúcar. E depois você se acostuma, viu? Eu tô me acostumando, tô tentando. O dia que faz, que me convence. Eu acho que vai ser mais fácil tu tomar o café sem açúcar do que tu soltar a coca. A coca eu tô soltando mais. Então pronto, daqui a pouco entra o café sem açúcar. Emagreci, tô deixando de comer muito aí. Só tirar o doce, né? Já dá uma... Eu era assim, eu trabalhava lá, né, no gabinete. Mas o Gabriel tava mais gordinho também. Tava aí. Mas lá no gabinete ele era fitness, né? Antes, né? Era bom aí. Quando ele chegou ele era um adolescente. É muito bom. Ei, Marco, é bom demais a juventude, né não? Marcão tá ali no fundo. Agora tá aí, cheio de cabelo branco. Cabelo branco. Mas assim, os cabelos brancos são, né, é o charme, a consequência da riqueza, né? Ele saiu da prefeitura, né, e veio ser rico aqui na A. Rapaz. Inclusive, é só para caso de curiosidade, né? Eu conheço o Igor logo na primeira semana que eu vim morar em Sobral, né? Para quem não sabe, eu não é sobralense. Ainda não recebi. E não tem o título. Não tem um título ainda. A loja já tem, né? Eu tenho. E aí, 23, né? Anos já de amizade, de estrada, eu e o Igor. E aí o Igor... chegou as pedras? Tá aí? Aí, Tailan. Traga aí. Vai fazer o jabá, né? Aqui tem que fazer o jabá. Eita. Olha aí. Bota aqui. Aqui, Dr. David, são as pedras do nosso fornecedor, parceiro. Escolha aí. Fique à vontade. Todas essas pedras, elas são do estado do Ceará, certo? Todas são trabalhadas, personalizadas pelo nosso fornecedor, Capstones, a marmoraria do Cid Gomes. Não é o Cid Gomes, é o Cid Ávila. Você não usava tanto Cid Gomes, se você estivesse podcast, você aqui. Será que ele... Inclusive, deixa eu te perguntar, doutor David, será que vem? Com certeza, se você convidá-lo, né? Rapaz, mas vai ser através do senhor. Não tenho contato dele, não. Linda essa. Linda, né? O Cid é o que eu sou mais fã, assim, de... Você é fã do Cid? Ele é engenheiro. Não só por isso, mas também pelo... Eu escolhi essa. E assim, quando eu me dei por gente, quando eu comecei a ficar um pouco mais entendido da vida... Isso aqui tá lindo. Meu pai sempre gostou muito de política. Aí ele gostava muito da política de Sobral e tal, ele era um admirador do Cid, foi na época que o Cid era prefeito, foi na época que eu comecei a entender da... Isso aí é pesado. Essa achei bonito. Aí é difícil. Só com o Cid. Só com o Cid ou então com o Diego ali. Diego sabe. Eu sou horrível. Eu sei dessa aqui porque eu fui escolher, né? Essa pedra aqui com o Cid. Essa aqui é o Azul, né? Não eu tô achando que é o Azul. Esse aqui é o Azul, Esse é o Azul. Então, mostra aqui pro Diego, o Diego sabe. É o Azul, né? Azul. E essa eu sei. Essa eu não sei. Isso aí, Diego. Acho que é o mesmo, né? Não? É não. Mas ela é bem parecida. Rapaz, Cid era pra ter vindo aqui, Cid Ávila. Ajudava a gente a descobrir. Mas pode escolher aí, viu, doutor David? Fique à vontade. Aqui no final. Porque ele é uma promessa antiga, viu, né, do Cid? Eu chamei o Cid, né? Vou chamar o Ivo também, né? Será que o prefeito vem aqui? Aí tem que falar com a Ranha, aí você tem o contato da Ranha. Será que vem? Isso aí é uma boa oportunidade. Depende dos agrados, né? Mas o ambiente é legal, né, não? Dá pra conversar tranquilamente. A merenda eu garanto. O agrado é a merenda mesmo. É a merenda. Ele tá tomando café? Não pode. Não, ele pode tomar café, mas ele tá evitando tomar porque Sim. Desde o tratamento ele parou de fumar. Então o café associa o cigarro. Então pronto. Aí ele evita... Diego tem que pensar em outra coisa. Mas chá. faça um suquinho. Chazinho, chá gelado, é bom. Eu deixo com o Diego, todo canto que a gente viaja, o Diego é que leva a gente para algum lugar exótico, no mínimo. Para não falar estranho. Muitas vezes ele não acerta. Não. Papai foi tomar um café com gelo. Eu disse que diabo é isso aqui. Estão fazendo até suco de café, não acredito não. Papai, não gostei. Café com gelo foi no Piauí, não? Foi no The Coffee, lá em Fortaleza, ali na Beira-Mar. Eu disse, rapaz, Diego, leva mal não. Fique para você esse tipo de café. Não dá errado, né? No Starbucks também tem um café gelado.
O Diego é que gosta desse tipo de coisa. E lá no gabinete, só a curiosidade, né? Quando eu trabalhava lá, aí era eu e o Tess tentando a dona Antônia. A dona Antônia. Porque a gente chegava lá, aí eu queria doce, né? Só eu que vou tomar? Vocês não, vai fazendo. Ah, sim. E o Tess era o sem açúcar. Aí eu disse... Aí ele fazia todo dia, Tess, macho, experimenta aí, depois que tu começar... Não vai querer outra coisa, não. O melhor café que tem é o sem açúcar. Eu disse, meu irmão, isso aí não existe, não. A vida é muito dura. A vida já tá amarga. É amarga demais pra não ter açúcar. Aí eu ia só no açúcar. É doido, é complicado. Mas, ó, graças a Deus, ó, agradecer ao Cid Ávila por ter trazido as peças, que desde julho que ele prometeu aqui pro Dr. David, mas chegou, né? O importante é que chegou. Mais tarde do que nunca, né? Mais tarde do que nunca. Eu tô brincando, eu agradeço demais. Olha, eu acho... suspeito que eu gosto muito dessa aqui. Diga aí as duas que você achou melhor. Essa daí, o Azuli. Gostar muito de 3 pode levar também. Não. Gostei dessa aqui que é diferente. Será que o prefeito não vai gostar não de uma? Ixi, aí você Tem que... entrega Se ele pra vier, ele. a gente entrega pro prefeito, então. Gostei dessa, mas eu quero saber descobrir o Como é nome. que os podcasts aí afora fazem? Assim, ó. Doutor Ivo, querendo você aqui. É isso aí. Então pronto, aí marca ele. Vamos chamar também a Marília, que a gente até conversou, até ele explicar. A Marília disse assim, rapaz, vocês são da construção, tem um arquiteto como sócio, vocês têm que trazer um evento. E o Dr. David me conheceu fazendo evento, né? Fazer... Eu te conheci fazendo tudo, Gabriel. Evento. Fazendo tudo pra ganhar dinheiro na faculdade, né? Fazendo evento, campanha política, confusão. Pedindo voto. Pensa no cabo eleitoral. Arrocha Parque. Finada Arrocha Parque. Mas deu certo na arca, né, Igor? Mas deu Depois, até carne ele oferecia, né? Pra babar o sogro. Ora, lógico. No começo, namoro, o cara vai lá, trabalha, dá o gás. É assim mesmo, faz parte, né, Diego? Hoje eu acho que ele chega lá e deixa tudo fiado lá. Nada. Ele faz uns quilos de carne lá. Mas eu levo pra mim no carvão, viu? Tem que levar pra mim no carvão, cara. Como você vai fazer um churrasco, cara? Lógico, tem que fazer a parte, né? E ela disse pra gente, rapaz, por que vocês não fazem um evento, rapaz, de arquitetura? E aí eu acho que a gente vai dar aqui o spoiler. Quando inaugurar o novo centro de convenções em Sobral, esse ano, será? Vai. O centro de convenções são 15 meses de obra. 15 meses? É para terminar no final desse ano. Pronto. Se a gente... Depois eu converso com o senhor. Que a gente quer fazer um evento muito bacana. Nos moldes que a gente viu lá em João Pessoa, né? Lá do Grupo Guedes Pereira. A gente quer trazer para cá um evento de arquitetura. Com estandes, né? Essas coisas. Isso. E com muitas palestras. Trazer grandes profissionais, né? Da arquitetura, da engenharia. Legal. E eu acho que isso aí vai ser bacana porque hoje muitos dos estudantes de engenharia, arquitetura tem que sair daqui. Não tem público, né? Só privado aqui, né? Só tem um curso. É INTA e INTA. Luciano Feijão. Luciano Feijão tem verdade. Tem arquitetura. Tem. Não Marília, tem. Inclusive, é professora agora lá no Luciano Feijão. A Marília? Então, pronto. Nós somos convidados para o Luciano? Os dois. A gente vai dar palestra lá no NINTA e vai dar palestra lá no Luciano Feijão. Só não sei qual é o dia. Para os alunos que estão entrando, né? Ninguém sabe qual é o público. A gente vai descobrir lá na hora. Mas não, assim... Acho que é em março. Obrigado, meu irmão. O do NINTA é só para engenharia. Só para engenharia, que é a doutora Luzia que está organizando. Já o da Faculdade do Luciano Feijão é geral, é para todos os estudantes, né? Que eu acho que eles querem falar sobre empreendedorismo. A gente coisa desse tipo. teve uma experiência em Fortaleza, né? A gente também deu uma palestra em Fortaleza. No ArcDay. Com a faculdade. Não, lá foi um evento de um arquiteto. Ah, legal. Porque eles de Recife. E aí ele convidou a gente para poder estar trocando essa ideia. Para falar como é ficar rico bem novinho. Para passar as orientações, né? não pode soltar o dinheiro agora não, se acalma. Vai dar tudo certo. Pois Estocar, né? Sim, gostou do café? Eu vou experimentar agora. Acho que ficou um pouquinho fraco. Não, fraco. Não, fraco no meu sentido, né? Porque Tu tá tomando com açúcar ou sem açúcar? tá sem. Sem. Eu tô tentando fazer eles mudarem. Aos poucos, né? Aos pouquinhos, meu filho. Se acalma aí que vai dar tudo certo.
Doutor David, agora... Café é bom? Qual é esse aqui? É o Postinari, não? Não, mas tem... É o Dark, é? Notas florais. Notas Florais? Mas esse é o de São Paulo ou é Minas? Tem uma diferença aí. Eu nunca sei. É café. É, não. Eu falo um negócio desse perto do Diego, não. Acostumado, mas cresceu tomando café Serra Grande. Serra Grande é bom. É bom. É nosso, né? É daqui, né? Café Serra Grande patrocina a gente aí no... Nosso podcast. Não. E a Del Rio, né? Que tu tá com Coca-Cola, cara. Tu tem que tomar... Chegou o patrocínio aí. Tem que chegar Verdade, ainda, né? É verdade. Aqui não diz, aqui não fala. Patrocínio Del Rio. E Del Rio Não, é pode São vir Paulo Del aqui. Rio ou Grapete, né? É verdade. Grapete é bom demais. Del Rio também. Grapete, quem bebe, repete. É assim o jabá? Era uma coisa assim. Sobrar abençoado por essas empresas aqui, né? É, com certeza. Não, mas tem muita empresa assim que é A Laça. laça. De ter uma manteigazinha da Laça aqui. Pois é. Pessoal da lá. Acho que o pessoal mudou o dono agora. Né? Mas quem não... Quem... Mudou o dono. Acho que não. Mano. Não, foi Açúcar Rei, cara. Acho que foi Açúcar Rei. Eu sempre digo... Eu tenho uma frase que é o seguinte. O não você já tem, né? É. Vamos atrás do sim. Aí tudo certo. Doutor David, chegando agora no final da nossa entrevista, eu vou lhe passar algumas palavras e eu queria que o senhor desse significado a ela, ou então o que é que significa essas palavras para o senhor, tá certo? A primeira, eu sei que o doutor David é Senhor cristão, está no céu. não é tão velho assim, né? Sabe quantos anos? Não, Sabe nem... a idade do doutor Quantos David? anos? Eu tenho 41. Aí, 41? novo, Tem quem diga. tem quem diga. Tá mais novo que tu. Porque a gente tem conhecer um rapaz ali, 26 anos, né? Tu é, doido, tem um... Alô, Igor! Não tinha mais um cabelo. Tá acabado. A obra do Nil tá destruindo o rapaz. Tá acabando com o rapaz. Doutor David é muito cristão. Ele só tem um filho, viu? É mesmo. É, Mas a gente tem tivesse dois. dois. Eu também tenho dois. Tem dois, né? O Igor tem dois. Tem só uma. É. Uma vai fazer. Eu vou um ano e postergar. 8 meses. Ah, então vai ter outro. Eu vou postergar ainda. Vou demorar um pouquinho. Vai dar certo. Doutor David, pra quem não sabe, o doutor David é muito cristão. Tem até uma tatuagem, né? Tenho De aqui. Jesus. É isso aí, ó. Jesus. E eu queria a primeira palavra que o senhor desse um significado pra você, que é Deus. Quem é Deus na vida de David Duarte? Assim, é fácil, né? É tudo, né? Tudo, né? Assim, eu tenho muita gratidão, né? Assim, por tudo, né? Na minha vida, assim, por Jesus, pelo que Jesus fez, né? Fez e faz, né? Na minha vida. Ano passado também, assim, minha filha mais nova, ela nasceu em uma condição de prematuridade extrema, né? E com 27 semanas, com 1 quilo. E, assim, está se desenvolvendo, já fez 1 ano, desenvolveu bem, assim. Todo mundo, assim, que os médicos, né, com quem a gente conversa, assim, constatam que é um milagre, né? E só quem faz milagre É Deus. é Jesus, né? Então, eu sou muito grato pela minha família, assim, pela minha trajetória também, assim, de vida, né? Assim, eu não sou, assim, eu não venho de família abaixo, né? Que tenha condições financeiras, né? Eu venho de família humilde. Meu pai cresceu vendendo chinela e passarinho na feira, né? Em Juazeiro. Minha mãe também era técnica de contabilidade, enfim, trabalhava no comércio. E, assim, tudo na minha vida não foi, assim, gratuito, né? Assim, eu não tenho, né? Não tenho linhagem política nenhuma também. Então, onde eu estou hoje, né? Eu não estou por indicação política, né? E eu acho que tudo isso, acho não, né? Tenho certeza que tudo isso né? Assim, É obra dele, né? É uma bênção, né? Assim, para minha vida eu sou muito grato, né? A tudo, né? Vida, saúde, família, tudo. É isso. Acho que ele é tudo. Acho não, tenho certeza. É isso aí. Segunda palavra é família, né, Diego? A segunda palavra. Acho que eu já falei, né? Mas é isso mesmo, minha família, né? Meus pais, né? Minha esposa, minhas filhas, meus sogros, cunhados, irmãos, assim,
para mim também a gente convive muito bem, né? E isso é a nossa base, né, de sustentação, né? Assim, Na hora que o bicho a gente pega... não sai do eixo, né? É isso aí. Terceira é a advocacia. Ixi, aí a advocacia, não sei se eu vou falar bem, não. eu costumo dizer lá em casa, até brinco com a Alice, né? A Alice é mais velha, tem 8 anos. Eu disse, Alice, se você quiser ser advogado, você vai apanhar. Você nunca apanha, você não apanha mais, mas você vai apanhar, porque não aceito, não. Mas, assim, a advocacia, assim, para mim, na verdade, né, eu estou falando isso, mas, assim, a advocacia abriu as portas, né? Para mim, em todos os sentidos, né? Eu entrei no serviço público também, né? Como assessor jurídico, como advogado. Da minha família, né? Assim, foi a primeira pessoa, né? Da minha família, por parte de pai, parte da minha primeira pessoa a ter uma graduação, né? Então, assim, fui o primeiro a me graduar e com mestrado também, o primeiro. Então, eu tenho na advocacia assim uma porta, né? Uma porta de saída mesmo, e aí por isso também que eu gosto muito da educação e gosto muito dessa coisa que a gente, né, faz aqui em Sobral, que é colocar nas escolas que as pessoas possam sonhar em ser o que elas quiserem ser, né? E o caminho é a educação. Né? Na educação, né, é o caminho para isso, e a advocacia, né, para mim foi é uma porta, né? Mas eu acho que hoje a advocacia é uma área que está bem difícil, né? Assim, eu vim, inclusive, agora de uma reunião com uma juíza lá no fórum, a gente estava justamente conversando sobre isso. Assim, a advocacia se tornou, né, uma coisa assim, bem complexa, e a gente, né, vê um poder judiciário, né, assim, hoje com essa coisa da internet, né, da virtualização, até que tem melhorado, mas o advogado ainda é a ponta, né, da balança que pende, né, que sofre mais. Então, eu acho que a advocacia ainda tem muitos desafios aí pela frente, e esses desafios eu não vejo que vão ser resolvidos num horizonte tão curto, né? Assim, até porque a gente vê que hoje, né, por exemplo, na medicina, né, existe meio que um cartel, né, assim, das instituições de ensino. A gente está vendo isso aqui em Sobral na carne, né, assim, a resistência deles na abertura de novos cursos de medicina, né? Sim. E na advocacia não, qualquer um abre um curso de direito em qualquer lugar, à distância. Se hoje se forma em direito sem sair de casa, né, assim. E aí isso... Se eu não me engano, é o curso que mais tem no país. Eu acho que sim. Eu não tenho dados, mas assim, da advocacia, assim, do direito, né, dessas questões de curso, mas virou uma coisa banalizada, né? Eu me lembro que quando eu me formei, né, assim, quando eu entrei na faculdade, em Fortaleza só tinha direito na Unifor e na UFC. Né? Assim, só tinham essas duas... Nem na UES tinha, né? Essas duas portas. Não tinha. Hoje tem na UES? Eu acho que tem na UES. Não sei. Aqui só tinha na UVA, né? Eu acho que no Sobral só tinha na UVA. Era assim, federal só tinha UFC, URCA e UVA. E em Fortaleza só tinha na Unifor e na UFC. Então, assim, nós não tínhamos muita porta, né? Assim. E hoje... Mas assim, você sempre quis advocacia desde da adolescência ou não? Não, eu quis... Eu cheguei a fazer uma vez vestibular para medicina. Sim. E depois entrei para contábeis, antes de entrar para o direito, que meu pai era contador, mas não graduado, técnico, né? Sim. Mas ele tinha um registro como se assinava como contabilista, assina ainda. Tipo aquela época dos tecnólogos. E depois eu fiz direito, né? Que aí, na verdade, fiz direito na Unifor e fazia contábeis na UFC. Não cheguei a terminar contábeis na UFC, abandonei, porque o meu sonho mesmo era trabalhar no direito tributário. Essa era a grande, né, assim, minha meta, né? Assim. Inclusive, se eu não me engano, a gente nas conversas lá era você fez o vestibular não, a OAB
a segunda fase foi em tributário, né? Foi. Fiz a segunda fase de direito tributário. Na minha época de direito, assim, que eu fiz a OAB, na minha sala eu acho que só tinham 8 pessoas fazendo direito tributário. E todo mundo dizia que eu estava doido, né? Assim, o que esse doido vai fazer direito tributário? Que todo mundo escolhe ou penal, Civil, ou né? civil, né? Aí eu fiz direito tributário, mas graças a Deus deu tudo certo. deu certo. E tá aqui hoje. E a quarta palavra é política. Vixe, o que vocês querem saber de política? Não, só assim, o O que significado ela dela. significa para você? Fica à vontade também. Eu acho que a política, assim... Eu acho que a política, independente de você querer ou não, ela está dentro da sua vida, né? Eu comecei falando isso, assim, eu não gostava de política, assim, dessa política, né, partidária, eleitoral, mas a política está em tudo, né? Cada E aí, decisão, a gente, né? A gente, isso também está muito claro também, né, no Príncipe, né? Assim, a gente tem duas opções, né? Ou a gente acompanha a política, entende dela para fazer um juízo, né, cognitivo, de valor, e aí a gente toma decisões, né, assim, ou emite opiniões fundamentadas, ou a gente despreza a política e é governado por ela, né, ao reboque Do acaso. príncipe, né? Então, assim, a política tá em tudo. Então, eu acho que a política é um meio, principalmente para a população mais vulnerável, de mudança, né? Assim, é o único meio de mudança de vida, né? De transformação. Isso ficou muito claro também na pandemia, né? Assim, quem chegou junto mesmo, né? Para atender a população, a gente viu várias iniciativas, né? Da iniciativa privada, de grandes nomes, mas assim, elas eram insuficientes, né? Assim, para garantir a alimentação, a manutenção dessas pessoas. Então, quem chegou junto mesmo foi o poder público, né? Nós mesmos aqui em Sobral compramos milhares de cestas básicas, né, para distribuir para a população. Distribuímos diversos auxílios, né, taxistas, mototaxistas, para que as pessoas ficassem em casa. Qual é o empresário que ia pagar para um taxista ficar em casa? Sim. Né? Então, assim, a política é esse meio. E a gente decide, né? Assim, a gente, enquanto cidadão, a gente decide. Ou a gente se envolve nela para mudar os rumos, né? Que é o que o nosso país precisa mesmo, assim, de bons políticos, de boa, né? Da política com P maiúsculo. Ou a gente é governado por maus políticos, porque, assim, se a gente que entende não vai se envolver, alguém vai tomar de conta, né? Assim, essa loucura, né? Do negacionismo bolsonarista aí, de que, né, as urnas, né, são fraudadas, que esse processo eleitoral ele é todo fraudado, e ao mesmo tempo eles participam do processo eleitoral, até tava brincando assim, É uma esquizofrenia, participam né? do processo eleitoral, são eleitos, tomam posse, mas acham que a urna é fraudada. É loucura isso aí. E aí, assim, ou você entra nesse universo para discutir isso, ou então você vai ser governado por pessoas, né, assim, como essas, né, assim, essas pessoas elas vão ocupar os espaços. Na política não existe espaço vazio, né, assim, Alguém vai vai ocupar. ocupar, né? Isso é muito claro. Isso é verdade. Assim, não tem essa ilusão, eu vou negar, vamos fazer, assim, isso tinha isso tinha muito Fortaleza com a Maria Luísa e com a Rosa Fonseca, né, as saudosas militantes do voto nulo. Só que, assim, isso é uma idiotice, né? Assim, vai todo mundo votar nulo. Sou a favor de votar no... Vai todo mundo votar nulo, mas o candidato vai lá e vota dele. Basta um voto para ele ser eleito, né? Assim, então, isso é uma coisa esquizofrênica, né? Assim, e o melhor mecanismo que nós temos é o Na verdade, voto. eu só fui a favor de votar nulo no segundo. O melhor mecanismo Mas esse é um problema, porque assim, você votando... Você se eximindo de votar, alguém vai governar. É. Então, assim, não tem essa de que eu vou votar nulo. Eu não tenho culpa porque o Lula ganhou. Não e adianta eu você votei querer dizer que é nulo. isentão, né? Não é. Não adianta. Com certeza. Você não vai querer Não adianta dizer você que se eximir, porque assim, isso aconteceu muito no segundo turno de 2018, principalmente, né? Que era o Bolsonaro contra o Haddad. E aí a gente, assim,
tinha que votar em alguém, né? E aí a população resolveu votar no pior, né? Que foi o Bolsonaro, que desmontou, né? Tudo do pouco que tinha em 4 anos conseguiu desconstruir, né? Então eu tenho uma política como um meio de mudança de vida, principalmente para a população mais vulnerável. E entendo que na política ela tem que ser ocupada por bons políticos. Política não é lugar para outside. Política é lugar para político. Que sabe fazer política. Então, assim, o que a gente viu? Né? Vamos botar um outside né, para governar e vai dar certo. Não vai dar certo. Você fala colocar uma pessoa que faz um gerenciador de empresas, colocar para o cara que nunca governou nada. Não, colocar um imbecil, coach, como foi colocado esse Bolsonaro, que nunca governou nada para governar um país. Sim. Que não sabe de nada, né? Assim, e que nem se cerca de quem sabe. Porque assim, uma coisa é você não saber, outra coisa é você não saber, achar que sabe e ainda se cercar de gente, né, inábil. Eu concordo que ele se perdeu. Principalmente nas ideias, né? Que o cara falava no começo não se manteve muito. Porque a política... E assim, eu estou falando de um político de profissão, né? Mas que a profissão dele de político era no parlamento. Que ali ele ficava escondido, né? Entre mais de 400 deputados. Então, ele sempre foi do baixo clero ali. Então, assim, nunca, não tem assim, nunca tinha representação. Não tem diferença. É igual esse outro que apareceu agora, esse senador que eu nunca tinha ouvido falar. Também assim, estava escondido entre os 81, esse que está fazendo as denúncias. Ah, sim. É o Val. Marcos Duval. Nunca tinha ouvido falar nesse cara. Então, assim, Comecei a ouvir falar dele também recentemente. Não, semana passada, nunca tinha ouvido falar. Não, eu já tinha ouvido falar na internet, já estava com alguns meses. Aí fui olhar o imbecil, anda com o nome SWAT aqui. Assim, uma coisa louca. Esquizofrênica. Então, assim, ou a gente assume mesmo a nossa responsabilidade, principalmente nós, vocês, né, os estudantes, que são formadores de opinião, que conversam com as pessoas, principalmente as pessoas, o peão da obra, do chão, da fábrica, né? Para explicar para eles o que é que vai acontecer, como é que as coisas acontecem. Ou então a gente vai ser levado pelos picaretas, né? Que usam o discurso vazio para enganar a população. Depois sai, né? Você tem, doutor David, assim, pretensões políticas? O cara sai quando também a pessoa que votou nele consegue enxergar o erro, né? Sim, claro. Cego, né? Eu acho que é a primeira vez que eu vejo um presidente não ser reeleito. Reeleito. Reeleito é primeiro. Não acha não, é certeza. Porque Fernando Henrique, em 98, foi que inaugurou a questão da reeleição. Foi reeleito, até a Dilma foi. Né? E depois teve o golpe. Em 2016. Não foi isso? Foi. Agosto de 16. Mas foi o golpe mesmo. Foi o golpe, mas o povo já esqueceu. É verdade. Já esquece e passa o pano. Daqui a pouco vão esquecer que foi o que o Bolsonaro fez. E aí. Tem a memória curta. E aí segue a humanidade. Mas a gente tá né? aqui para ficar lembrando. É bom lembrar. Com certeza ele vai ser candidato de novo. O Lula? Não, o Bolsonaro. Com certeza. Não sei a quê, né? Não, com certeza ele vai. Eu acho que vai. Se ele não for preso antes, né? Ele tem que vir primeiro pro Brasil. E também ser preso não é uma condição. Nosso país não. Diferença. Eu acho que eu tenho a medo dele ser preso e virar um Marte, né? Meu Deus do céu. Porque tem um receio, né? Não parece que tem uma esquizofrenia? Antes eu achava que a gente estava eu achava que eu estava numa bolha. Sim. E que essas pessoas, né, estavam em outra bolha, assim. Mas depois, inclusive agora começou a aparecer essas coisas do plano do golpe, assim, eu estou consciente que eu não estou numa bolha e que isso é fruto de uma esquizofrenia... Uma histeria, né? Coletiva, né? Assim, de um público específico, né? Nós temos aqui em Sobral, assim, como se não bastasse, né? Assim, nós temos aqui em Sobral um terrorista, né? Que saiu daqui de Sobral, né? Assim, foragido da polícia, né? Da justiça. Então, assim, para você ver o nível, né? Eu tava assistindo. Sobral é diferente, né? Tem Fantástico. Tudo. Só não tem um BBB ainda. É uma coisa tão louca, né? Que assim, a pessoa não tem noção das proporções. Se aquela bomba tivesse estourado, tinha matado muita gente. Né, centenas de pessoas no entorno. Então, assim, é uma coisa... Como é que a pessoa acha que com isso o Bolsonaro vai continuar presidente? É uma coisa, assim, louca, né? Louca. Louca. Não sabe nada. Mas é assim mesmo, o pessoal entrou no... Mas a Damares sabe. Que era ministra do... E vira senadora, né, pelo Distrito Federal.
que assim, é uma coisa também que eu não consigo Entender. Né? mensurar. Né? É isso aí. E o senhor tem, doutor David, pretensões políticas ou não? Eu acho que pretensões políticas, eu não sei o que é que significa. Né? Ser candidato a alguma coisa. Eu acho que independente de eu ser candidato, né, ou não ser candidato, exercer mandato eletivo ou não exercer mandato eletivo, eu já sou um político. Eu já estou na política, né, assim. E eu acho que isso também é uma coisa difícil das pessoas, né, entenderem. Assim, eu hoje não sou candidato a nada. Nada. Eu sou candidato a chefe do gabinete do prefeito Ivo Gomes até 31 de dezembro de 2024. 2024. Essa é a minha postulação, né? Assim, mas essa questão da conjuntura política, eu até falei isso, né, quando conversei sobre isso com o Beto Guerra, né? Essas coisas de candidatura, elas acontecem. Elas acontecem. Então, pronto, assim. Às vezes a pessoa nem quer. Se você me perguntasse, né? Nós estamos em janeiro. Se alguém chegasse aqui para conversar com vocês em janeiro de 2022 e apostasse esse 1 milhão em obras, que o Elmano seria o governador do estado do Ceará em 2023, vocês todos apostariam, com certeza, Rapaz, eu até... contra. E ainda casaria. Eu tinha falado... apostei contra o Mano, contra o milhão, não. Eu tinha Não, falado... assim, ninguém apostaria nem que ele seria candidato. Não, eu falei... Eu apostei no Roberto Cláudio. Foi, não? Não, mas Não. você já está falando Foi o João, de verdade. candidaturas. Sim. Eu estou falando em janeiro de 2022. Dele ser escolhido, né? Não, eu estou falando de candidatura. Sim. Né? Eu estou falando em janeiro de 2022. Se eu chegasse aqui para dizer assim, pessoal, eu aposto com vocês R$1 milhão em obras da Arco. Vou casar, que se eu tivesse, que eu não tenho. R$1 milhão em obras da Arco, que o nosso próximo governador vai ser o Elmano. Vocês iam dizer que eu estava louco, né? Primeiro que vocês iam dizer que ele nem candidato é. Né? Porque em janeiro de 2022, o Elmano era candidato à reeleição de deputado estadual. Não, e antes, em 2020, ele tinha sido candidato a prefeito em Calcaia e tinha ficado em quarto lugar. Então, assim, em 2014 também, assim, eu acompanhei toda essa coisa da associação do CID, né? Assim, que a gente estava no governo e tudo. Então, assim, se em 2014 também eu chegasse aqui, em janeiro de 2014, dizendo que o Camilo seria o próximo governador a suceder o Cid, ninguém acreditava. Vocês também iriam dizer, porque assim, naquela época tudo conspirava assim, que poderia ser o Zezinho, ou poderia ser até mesmo outros nomes que, né, foram ventilados, Mauro Filho, que eram os nomes que tinham, assim, mais... O Camilo Santana era secretário de Meio Ambiente, né? Secretário de Desenvolvimento Agrário. Desenvolvimento Agrário. Eu pensei que ele era da Semassa. Não, era Desenvolvimento Agrário. E aí, assim... Eu particularmente também não conhecia o Camilo. A maioria das pessoas não conheciam, né? Assim, pelo menos Foi assim... um grande governador, né? E aí isso também não o tornou, né, menos apto para assumir o cargo. Então, essas coisas, e o Cid, né, muito... Né, eu tenho no Cid assim, a grande liderança, né, nosso grande líder político, né, aqui em Sobral e no Ceará, é o Cid, né, e o Ciro nacionalmente, né. E aí o Cid, ele é muito assertivo nisso, ele diz que essas coisas de candidatura, elas são um acaso, né, meio que uma fatalidade. Às vezes é uma coisa que acontece. E aí isso é uma coisa que, assim, que pode acontecer, né. Eu não tenho dúvidas, né, de que a população de Sobral, no momento certo, né, que aí nós estamos bem longe do período eleitoral, né, nós estamos bem distante disso, e daqui para lá muita coisa vai mudar, né, as coisas na política elas mudam muito rápida. Se tem uma frase que é certa na política, é que a política é muito dinâmica, né? Isso é verdade. Uma hora a gente está junto, outra hora dá uma girada, né? Depois está junto de novo lá na frente. Né, se junta. Então, a política é muito dinâmica e isso, né, isso pode acontecer mais assim. Eu não tenho dúvida de que a população de Sobral vai saber, né, escolher bem, né, entre os candidatos e candidatas que estiverem postas, né, as candidaturas que estiverem postas em 2024. E eu também não tenho dúvidas de que o prefeito, né, o prefeito Ivo Gomes, o senador Cid Gomes, vão ser, né, os grandes
né, os grandes, né, norteadores, né, desse processo da sucessão do prefeito, né, junto com Leônidas, Isolda, Veveu, Camilo, Elmano, né, e aí, né, construindo aí esse caminho, esse né? caminho aí da sucessão. E eu torço, né, aí eu torço por Sobral, né, que garanta a continuidade desse projeto, né? Sobral tem todos esses indicadores positivos, né? Desde tem uma brincadeira que Sobral é ICDC, né? Antes de CID, depois de CID. Sim, né? é verdade. Então, E eu ainda vou mais. Existe também uma antes do IVE e depois do IVE. Com certeza. Com mas certeza. o CID foi um grande transformador, tanto em Sobral quanto no governo do estado, né? No Ceará também o CID, né, fez um grande governo, o CID é um grande gestor, um grande político. Então eu não tenho dúvida de que a população tem isso muito claro e que no momento certo, né, vai saber escolher. Eu sei que do nosso campo, pelo menos assim, do nosso campo político, não tem nenhuma candidatura posta, né, e nem poderia ter, porque eu acho que em respeito ao prefeito que está no cargo. Com certeza. E no meu caso, eu assim, acho que isso foi uma coisa que as pessoas, né, comentam, mas que mais por conta da minha ocupação da prefeitura, né? Como eu falei com essa coisa do prefeito, do tratamento, acabou que eu acabei, né, tendo que representá-lo, né, nos eventos, nas solenidades. Por um pedido dele também criei essa coisa da rede social, do Instagram. Tem que falar das redes sociais, né? Da Cafistões. Mas quem não sabe. Pois é, mas assim, era uma coisa que eu tinha muita resistência. Era. E eu só aceitei fazer isso mesmo por conta do tratamento e tudo, porque eu me vi nessa necessidade, né, de ter uma prestação de contas mesmo com a população. E acho que é isso, assim, acho que foi muito isso, mas eu ninguém vai ouvir, ninguém ouviu da minha boca isso, de que eu sou candidato a nada, né, assim, não me coloco nessa condição, nem tenho como fazer isso. E eu acho que isso gerou muito mais por conta das redes sociais, porque também tem uma coisa assim, eu não estou fazendo nada que eu já não fazia antes. Verdade. Então, assim, nada do que está acontecendo não acontecia antes, né? É só essa coisa das redes sociais, isso mexe com o imaginário, né, assim, das pessoas, mas eu estou muito tranquilo. O pessoal gosta logo de pensar outras coisas. É porque a gente gosta muito de política, né? Isso. Aqui em Política Sobral, então, eleitoral. A gente sempre espera Política eleitoral. Então, como também, assim, e o brasileiro é assim, termina uma eleição para começar a outra. tá pensando na Então, outra. terminar de governo, quando chega em janeiro, nós estamos, né, hoje em dia... Aí já começa as apostas. nós Vai, estamos quem no é que mês vai de ser, quem fevereiro, que não já vai falando ser. de outubro de 2024. Ora, né? é assim mesmo. E, doutor David, assim, também relacionado à rede social e tudo, como é que o senhor lida, assim, com críticas e elogios? Porque eu sei que às vezes você toma uma decisão, a prefeitura toma uma decisão, vai agradar um setor e vai desagradar outro, né? Então, às vezes tem elogio do lado, crítica do outro. Eu não tenho problema... Assim, eu acho que eu lido bem. Marcos. Na verdade, assim, primeiro que eu não recebo muitas... Por incrível que pareça, Sim. eu não recebo muita reclamação. Eu recebo muitos pedidos, né? Assim, Sim. por exemplo, ontem mesmo, o pessoal lá nos Terrenos Novos, né, no bairro José Euclides, estava com um problema lá que choveu e alagou, assim, parecia o próprio Acaraú, né? E aí eu pedi para o pessoal da CENFRA ir lá, da Defesa Civil, né, as águas. E aí quando hoje a própria população fez um vídeo, eu inclusive vou postar. Eu acho que eu repostei uma história, mas eu vou postar isso como um alerta. Assim, como no feed, vou botar lá as imagens. A quantidade de lixo que a gente tirou da galeria de drenagem, até cachorro morto tinha. Caramba. Então a água não conseguia passar. Eu posso até... na época que eu estagiei na prefeitura, era a época que estava fazendo muita galeria aqui em Sobral. Drenagem. Pois é, e nos Terras Novas nós estamos saneando 100% do bairro, né? Então ele já está praticamente a gente já está finalizando praticamente lá. O problema é porque o pessoal joga esgoto onde não pode. O lixo na rua. Você joga o lixo na rua, então acha que não vai ter uma consequência. E tem. Então eu vou até postar, porque assim, dá para encher essa sala aqui. Caramba. De lixo na galeria. Então não tinha como a água passar.
Né? Então, a água vai procurar um melhor caminho, e né? E aí a água não aguenta o desaforo, né? Também. Então, até disse, ó, água e lixo, água da chuva e lixo não combina, porque a água da chuva ela vai com tudo, né? Então, ela vai, se ela não entrou na galeria, ela vai entrar em algum lugar. Vai empoçar em algum canto. Ela não vai parar. Então, eu não tenho, assim, eu recebo muito isso, né? Muito dessas demandas. Muitas pessoas relatando a questão de desemprego, que é um problema, não só em Sobral, mas no país, né? Nós vivemos um desmonte completo, né? Da geração de emprego, desindustrialização e tudo. Inclusive, também, né? Assim, acho que final de fevereiro, começo de março, né? O governador e o prefeito vão estar inaugurando, né? A Democrata, né? Que gerar mais empregos aqui para Sobral. Não, final de fevereiro, começo de março. Já na primeira etapa da Democrata, né? E aí que também, né, vai trazer uma proposta do Ciro, né? Mais desenvolvimento. Voltar à industrialização. E aí, assim, eu não tenho essa dificuldade. A minha rede administrada coletivamente, não sou só eu que lido com ela, até porque eu assim, não consigo mesmo. Então, né, tem o pessoal da comunicação também cuida, né, acompanha. E assim, eu já estava me preparando, inclusive, para dar uma diminuída aí nas participações para ver se o pessoal se acalma, porque os que são candidatos se incomodam, né? Mas assim, eu lido muito bem assim, com isso. Acho que isso facilita uma comunicação com a população. Às vezes a pessoa confunde, acho que porque você está lá na rede social, você também está disponível 24 horas, porque eu vou olhar, tem uns eu acho que é a questão da conexão, né? Acho que todo mundo que é sobrando gosta da BR do Ivo. Espera todo dia. O prefeito é o grande... Não pensa não em criar uma BR também? O prefeito é o grande, né? Assim, é um grande comunicador, né? Assim, consegue comunicar muito bem. E as nossas redes da prefeitura só subsidiam isso, né? Na verdade, a nossa melhor comunicação é a dele. Inclusive, eu falo aí, vai chegar a 100 mil seguidores agora. Né? Aí? E é uma rede fechada. Né? Assim, não é uma rede aberta. Não é um Instagram aberto. O meu, inclusive, é aberto, mas o dele não é aberto. Isso também mostra, né, o grau, né, de interesse, né, das pessoas em se informar. Né? Em se informar. Isso é importante. Em Sobral. Pois é isso. Estamos chegando ao fim de mais um episódio do Casa e Café Cash. Aí... nossas redes sociais, pessoal. @Castone, que é nosso patrocinador. @Casa e Café Cash. @Arco Construtora. E também do nosso convidado, @Fala David Duarte. Pode seguir o Fala Ivo também. Também seguir o Fala Ivo. É isso aí, para saber mais o que está acontecendo aqui no nosso município, aqui em Sobral. É isso aí. Gostou do papo? Gostei. Obrigado, né, a todos vocês. Grupo Arco, grupo forte da construção civil. O Cid, que não é o Gomes. Obrigado pelas bandejas. Isso. E, né, dizer que nós estamos lá na prefeitura, né, à disposição de vocês, inclusive, para conversar fora do podcast sobre os assuntos, né, relacionados à construção civil e tentar, né, fomentar cada vez mais esse desenvolvimento da nossa cidade, gerar emprego, gerar renda, né, melhorar a nossa arrecadação para que esses tributos eles voltem em benefício para a população. É isso aí. Desenvolvimento. Com certeza. Pois, então pronto. Luiz, deu tudo bom aí? Tudo certo? Marcão, tudo tranquilo? E o Bob ali? Tá dormindo? Terminou? Não, né? O Bob tá tranquilo. Terminou. Tudo certo, né? Valeu.